O Irã está agora há vários dias na Operação Verdadeira Promessa 3, e isso abalou completamente Israel e os Estados Unidos. É uma cena impressionante. Ver Tel Aviv, Haifa, o centro da Palestina ocupada, ou Israel como é chamado, em chamas, ver prédios demolidos, ver instalações militares destruídas, ouvir que F-35s, 3 agora segundo o Irã, foram abatidos. O Irã tem usado iscas, tem enganado drones e caças israelenses enquanto tentam supostamente destruir as chamadas instalações nucleares. Mas essas instalações permanecem intactas. Fordow, Isfahan, não sei se estou pronunciando corretamente, Natanz, também não sei se estou pronunciando corretamente, mas todas ainda estão de pé, não foram destruídas. O terreno do Irã está causando enormes problemas, mas as capacidades militares do Irã também. Isso é absolutamente impressionante no sentido de que rompeu com o excepcionalismo de Israel, essa ideia de superioridade israelense. Israel entrou nisso de forma desesperada. Acho que muitas pessoas não entendem que quando Israel realizou esse ataque, não foi no momento que acredito que os Estados Unidos desejavam. Então Israel, Netanyahu entrou nisso pensando que, se conseguisse chocar, se conseguisse surpreender, se conseguisse realizar o que alguns dizem ter sido um ataque cibernético que levou ao ataque inicial contra o Irã, aqueles mais de 200 caças que entraram, realizaram muitos ataques de decapitação e desferiram um golpe no Irã. Mas agora esse elemento surpresa acabou completamente. Já era. Isso não está acontecendo de novo, ou pelo menos, se os Estados Unidos entrarem, veremos muito mais destruição. Mas neste momento, tudo o que Israel parece conseguir fazer é atacar civis. Vemos Teherã em chamas. Tive Mohamed Hondi no meu programa me dizendo que um prédio bem perto dele foi alvo. 20 crianças mortas, eliminadas. É algo absolutamente desprezível e atroz o que estamos vendo, mas tudo isso é fruto do desespero. Não se trata de armas nucleares. Trata-se dos Estados Unidos e de Israel vendo o tempo passar para sua dominância em declínio e, na verdade, para sua legitimidade em declínio. E eles estão tentando eliminar o Irã. O problema de tentar eliminar o Irã, porém, é a dominância de escalada do Irã. Eles têm um número incrível de mísseis. Eles acabaram de começar a demonstrar suas capacidades de mísseis hipersônicos. As imagens de Tel Aviv sendo atingida por mísseis hipersônicos são uma humilhação absoluta para o regime israelense e para os Estados Unidos. Agora, Israel está de joelhos, implorando para que os Estados Unidos se envolvam mais diretamente nisso. Este é um desenvolvimento absolutamente incrível que estamos acompanhando aqui neste canal. Agora, precisamos falar sobre o significado disso, não apenas do lado militar, que é enorme. Quando você tem F-35s abatidos, quando a infraestrutura israelense está sendo destruída, quando você vê que pessoas, agora israelenses, estão sob os escombros depois de mais de 20 meses do que fizeram em Gaza, agora você tem israelenses, autoridades israelenses, dizendo, nós somos Gaza agora. Israeli officials talking about, we are Gaza now. Well, you are the ones who instigated this. Bem, foram vocês que instigaram isso. Gaza foi a chama que acendeu o que vemos agora. Essa necessidade de Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, de expandir, expandir, expandir o máximo que puder, agora está pagando o preço. Pagando o preço por sua agenda expansionista absolutamente cruel. Uma grande parte disso agora, a Operação Verdadeira Promessa 3, e o que estamos vendo é muito mais do que militar. Estamos vendo Israel de joelhos, implorando aos Estados Unidos, porque há um grande problema para Israel. E é que os Estados Unidos, por um lado, darão a Israel tudo o que ele quiser para fazer o que quiser, pelo menos tudo o que puder dar. Mas agora, os Estados Unidos e Israel estão em uma situação muito delicada. Agora eles precisam considerar até onde vão com isso. Os Estados Unidos se reúnem com Israel, o que tenho certeza de que estão fazendo o tempo todo neste momento. Tanto de forma encoberta, quanto em breve veremos notícias, tenho certeza, sobre os resultados dessas reuniões.
onde precisam decidir se querem entrar com seus bombardeiros e suas bombas anti-bunker e começar a atacar o Irã. Não é uma garantia. Na verdade, é provável, quase certo, que o Irã mantenha suas capacidades durante esse período. E os Estados Unidos precisam de se querem passar pela vergonha de um F-35 abatido, aeronaves abatidas. Essa é realmente a consideração, porque quando isso acontecer, quando os Estados Unidos sofrerem um golpe direto, quando um de seus destroyers navais for afundado no fundo do mar, quando ativos dos Estados Unidos na região, no Golfo, forem alvo de ataques, quando o Estreito de Hormuz for fechado, quando essas coisas começarem a acontecer, os Estados Unidos terão que considerar o impensável. Por quê? Não porque qualquer um de nós neste canal concorde com isso, ou pelo menos a maioria de nós que assiste a este canal. Eu não quero ver isso. Mas quando olhamos para a mentalidade, para os interesses do Império Americano, sabemos que o Império dos Estados Unidos nunca conseguiu lidar com qualquer desafiante. Qualquer um que possa demonstrar, independentemente do seu sistema político e econômico, qualquer poder, qualquer país, qualquer nação, qualquer força que possa demonstrar paridade, que possa talvez demonstrar um poder dual em comparação a ele. Não, isso não pode ser tolerado. E não há maior constrangimento ou humilhação para os Estados Unidos do que ver seu supostamente excepcional e invicto exército, o que, claro, não é verdade. As Forças Armadas dos Estados Unidos foram derrotadas repetidas vezes. Vietnã, Coreia, Afeganistão. Podemos continuar indefinidamente. Mas e se o Irã? O que seria visto se os projéteis e mísseis balísticos do Irã, etc., derrubassem um destroyer naval dos Estados Unidos? Isso então seria visto como um poder puro. E claro, com essa conversa sobre ameaça nuclear, tudo isso seria usado para incitar um possível ataque nuclear ao Irã, essencialmente colocando o mundo na maior calamidade global, talvez na história dos desenvolvimentos geopolíticos, políticos e econômicos. É isso que realmente está em jogo aqui. E é por isso que os Estados Unidos e o governo Trump têm muitas considerações a fazer, muito em que pensar, muita reflexão a ser feita. Porque isso não é mais brincadeira de escola. Não é, Donald Trump, vamos derrubar todo mundo, vamos dar um soco na cara de todo mundo e todos vão se curvar. O Irã mostrou que não vai se curvar. O Irã não vai se curvar aos Estados Unidos. Não vai se curvar a Israel. Não vai se curvar ao Ocidente Unido. Está sob sanções e sob ameaça de guerra desde 1979. E agora está mostrando do que é capaz quando está encurralado e pressionado contra a parede. Então, a Operação Verdadeira Promessa 3, claro, é muito mais do que os mísseis e as explosões que estão causando um efeito catártico ao redor do mundo. Vemos como as pessoas no Líbano, no Iêmen, na Cisjordânia, em toda a região, estão comemorando isso, porque Israel é o país mais odiado do mundo. E os Estados Unidos estão rapidamente se tornando um dos países mais odiados do mundo, se já não for, por causa de seu apoio incondicional a esse regime, que cometeu genocídio, tentou desestabilizar a região e tem ambições expansionistas que colocam o mundo em risco total. Estamos vendo as consequências de tudo isso, pessoal. Este é um momento histórico na geopolítica, no desenvolvimento mundial, na história política e econômica da humanidade, em um sentido amplo, porque precisamos lembrar do arco da história aqui. Os Estados Unidos e Israel já passaram por esse caminho antes, mas nunca foram desafiados dessa maneira. Eles enfrentaram resistência durante todo o seu domínio. Durante todo o seu domínio, enfrentaram resistência. Mas mesmo quando perderam, mantiveram essa aparência de superioridade. Mesmo depois de perderem para o Vietnã, podiam afirmar que mataram milhões de pessoas. Mesmo depois de terem perdido na Coreia, eles podem alegar que conseguiram dividir e partilhar o país e, claro, transformar a Coreia do Sul em um estado vassalo. Mesmo quando perderam o Afeganistão,
podiam afirmar que toda a região, embora não estivesse sob seu domínio, foi desestabilizada a tal ponto que pelo menos os Estados mantêm uma presença militar significativa lá. Não tanto economicamente, mas claro, a economia é influenciada pelo fronte militar. Assim, após a queda da União Soviética em 1990, os Estados Unidos conseguiram manter essa imagem de superioridade, basicamente travando guerras de destruição e promovendo mudanças de regime em todo o mundo. Agora estamos vendo Israel colocar os Estados Unidos e a si mesmo em uma posição completamente desesperadora. E os acontecimentos aqui são impressionantes. Quando olhamos para o que está acontecendo em Tel Aviv, por exemplo, temos desenvolvimentos de infraestrutura, pessoas presas sob os escombros no centro de Israel, imagens sendo transmitidas para o mundo inteiro de mísseis balísticos iranianos cruzando o céu e as defesas aéreas israelenses sendo incapazes de derrubá-los. E então temos os Estados Unidos, que agora, independentemente do que você acredita, certo? Porque eu acredito que os Estados Unidos nunca são um ator honesto, pelo menos o establishment de política externa nunca é honesto. Então eles estão alegando que não estão envolvidos nisso. Mas sabemos que eles enviaram mísseis para Israel antes de realizar seu ataque inicial. Sabemos que os Estados Unidos estão sempre fornecendo inteligência, apoio logístico e militar, e sabemos que nada do que Israel faz acontece sem o conhecimento dos Estados Unidos em algum nível. Então já vimos Israel e os Estados Unidos se envolverem em conflitos e disputas. Agora, é claro, esses conflitos podem parecer relativamente insignificantes no grande esquema das coisas, quando se tem Gaza, o genocídio em Gaza, continuando mesmo depois que o chamado cessar-fogo de Trump foi intermediado. Vimos isso ser abandonado de forma muito rápida e abrupta. Claro, a carnificina no Líbano e a normalização da Al-Qaeda na Síria, entre ambos. Sabemos que os Estados Unidos estão, obviamente, se esforçando ao máximo para servir aos interesses de Israel, porque os Estados Unidos acreditam, o establishment de política externa acredita, que isso serve aos seus próprios interesses. Mas vemos fissuras, e uma dessas grandes fissuras é esse teatro de guerra. Vimos isso no Iêmen, por exemplo. Uma grande parte do motivo pelo qual os Estados Unidos entraram no Iêmen não foi apenas para destruir o Ansar Allah por si só, mas porque o Ansar Allah estava atacando destroyers navais dos Estados de Memes, causando enormes constrangimentos. Os Estados estavam perdendo jatos na costa do Mar Vermelho. Eles dizem que simplesmente caíram, você sabe, dos destroyers americanos. Mas sabemos que muito provavelmente pode ter havido um impacto direto dos mísseis balísticos do Iêmen. Uma grande parte disso envolvia Israel. Israel queria ver essa parte do eixo da resistência destruída, e os Estados Unidos viam isso como um alinhamento total de interesses. Mas os Estados Unidos tiveram que se retirar desse conflito. Os Estados Unidos não podiam sofrer mais derrotas militares embaraçosas. Os Estados Unidos, sob Donald Trump, disseram, bem, se continuarmos assim, vamos ficar sem armas e dinheiro. E foi isso que aconteceu. Claro, dinheiro, vamos ser honestos, eles poderiam imprimir dinheiro para sempre. Mas, em termos de investimento, de onde queriam colocar recursos militares, o establishment da política externa dos Estados Unidos teve que desistir do Iêmen. Mas o Iêmen continuou sua escalada contra Israel, suas operações contra Israel, até hoje. Eles estão ajudando o Irã agora com a Operação Verdadeira Promessa 3. Então você vê como existe um conflito aqui entre os Estados Unidos e Israel, no sentido de que Donald Trump e os Estados Unidos precisam considerar como eles vão, como o establishment de política externa, vai gerenciar essa crise em escalada. O objetivo geral é a mudança de regime. Eles querem ver o regime do Irã, a liderança do Irã, a soberania do Irã completamente, totalmente destruídos. Eles querem que isso acabe, e querem isso há décadas. Mas será que eles conseguem? É isso que os Estados Unidos realmente precisam considerar. E como superpotência, como o albatroz imperial e em declínio,
O establishment de política externa dos Estados Unidos precisa avaliar se pode sustentar uma guerra em grande escala contra o Irã. Eu digo que o establishment de política externa dos Estados Unidos não pode sustentar isso. Por quê? Porque os Estados Unidos estão exaustos na Ucrânia. Os Estados Unidos estão exaustos tentando cercar militarmente a China. Os Estados Unidos já estão exaustos na Ásia Ocidental. Já viram sua legitimidade diminuir aqui na região e seu arsenal militar foi esgotado. Você tem até Elbridge Colby, um dos subsecretários, o segundo no comando do Pentágono, dizendo que não, precisamos continuar focando na China. Isso é um grande problema. Existem divisões no círculo governante, no establishment de política externa, sobre onde concentrar o foco. Israel quer que os Estados Unidos avancem com tudo contra o Irã. A demonstração das capacidades do Irã aqui coloca os Estados Unidos em uma posição muito precária e, ouso dizer, perigosa. Porque se intervier e sofrer algum golpe, o que vai acontecer? Vai sofrer? Talvez o USS Carl Vinson ou Ronald Reagan. Talvez um deles afunde no fundo do mar. Talvez um F-16 ou F-35 com pilotos americanos seja abatido. E então, o que acontece? O clima político se torna tóxico para a guerra. Fica absolutamente impregnado de apelos agressivos, belicistas e até mesmo nucleares pela destruição do Irã. E é aí que acredito que os Estados Unidos estão em sua posição mais precária. Porque seguir esse caminho sob uma administração Trump instável, que ainda nem encontrou seu rumo, não conseguiu nada na Ucrânia, não conseguiu nada na Ásia Ocidental, não conseguiu nada além de capitulação, recuos e movimentos embaraçosos em relação ao comércio com a China. Seria desastroso. E claro, a situação interna nos Estados Unidos não está tão boa. Então tudo isso serve para dizer que o fim do governo Trump está muito próximo e será ainda mais evidente caso os Estados Unidos se aprofundem nisso. Essa é a situação, pessoal. A Operação Verdadeira Promessa 3 causou ondas de choque pelo mundo todo. Está mostrando que Israel não é invencível. Está mostrando que os Estados Unidos não são invencíveis. Está mostrando que até mesmo um país sancionado, que esteve sob ameaça de guerra por décadas, pode desenvolver capacidades para se defender quando é intimidado, quando é encurralado. E agora as pessoas têm feito críticas ao Irã. Eles disseram que o Irã não fez o suficiente. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que assistem ao meu programa, disseram que a Operação Verdadeira Promessa 3 deveria ter acontecido antes, depois daquele ataque de outubro de 2024, depois que Israel violou novamente a soberania iraniana. E depois de vermos repetidas vezes que Israel vinha ameaçando exatamente o que fez ao atacar o Irã há alguns dias, sequestrou civis e tentou, claro, decapitar grande parte da liderança militar do país. Por um lado, eu entendo o argumento, porque acredito que se você é intimidado, se é colocado em uma situação em que sua sobrevivência existencial está sob ameaça, o que acredito que seja o caso do Irã há bastante tempo, isso significa que, eventualmente, algo precisa mudar. E talvez o Irã devesse ter realizado a Operação Verdadeira Promessa 3 antes. Mas há muitas considerações aqui, incluindo o fato de que o outro lado não é racional. O outro lado não é capaz de aprender lições. O outro lado é mais do que capaz de seguir um caminho totalmente nuclear e catastrófico para responder de uma forma que acredita manter sua aparência de domínio e sua aparência de ser a superpotência imperial. Isso significa que o Irã teve que navegar por essa situação até o ponto em que foi colocado em uma posição de ser atacado primeiro e atacado com força. Isso fez com que o Irã tivesse que entrar em modo de guerra, não apenas preparativos para a guerra, mas engajando-se na guerra, porque é onde estamos agora. Estamos em estado de guerra. Estamos testemunhando a escalada rumo a uma guerra em larga escala entre os Estados Unidos e o Irã. A full-scale war between the U.S. and Iran, not just indirect support like the United States.
Não apenas apoio indireto, como os Estados Unidos estão dando agora, se quisermos chamar assim, entre aspas, indireto, mas estamos entrando em um período em que Israel agora enfrenta uma situação difícil, ou continua permitindo ser atingido e bombardeado por mísseis, porque Israel parece não conseguir entender que atacar civis só vai gerar mais reação ou retaliação, ou continua seguindo esse caminho e implora aos Estados Unidos, esperando que os Estados Unidos intervenham de uma forma em que enviem seus bombardeiros para o espaço aéreo iraniano, em que enviem seus porta-aviões para lançar ataques contra o Irã. Ou então, aceita diz, acabou, não conseguimos mais, desistimos, rendição incondicional, vamos voltar ao que era há poucos dias. Então, essas são realmente as opções que Israel enfrenta e, na prática, é o que os Estados Unidos também enfrentam. Porque, do outro lado, os Estados Unidos precisam considerar, vamos entrar na guerra. Vamos enfrentar perdas militares catastróficas que nunca tivemos no passado, ou pelo menos nunca tivemos que mostrar para as pessoas no passado, ou para a opinião pública global no passado. Vamos jogar a economia global no abismo total, o que significa que os ricos que controlam os Estados Unidos vão se encontrar em uma posição muito pior do que jamais estiveram, e eles não gostam disso. Os Estados Unidos, o status militar e político dos Estados Unidos no mundo, pode cair ainda mais. Então você tem uma crise econômica, militar e política chegando ao auge enquanto falamos. E isso significa que ou os Estados Unidos caem na armadilha e entram em um estado de prontidão rumo à sua própria autodestruição, caso entrem em guerra com o Irã, ou fazem o que Israel aparentemente está prestes a fazer. Uma espécie de rendição que deixará uma marca enorme na opinião pública mundial. Este é um momento absolutamente impressionante. A Operação Verdadeira Promessa 3 colocou tudo isso em movimento. Israel está implorando por ajuda. Os Estados Unidos estão em uma situação precária. E o Irã, embora obviamente enfrente perigos, perdas civis, o peso do império e sua agressão, ainda está de pé e provavelmente continuará assim enquanto a opção nuclear estiver em pausa. Essa é a realidade. E é aqui que estamos no mundo.